Glória a Deus. Pai, somos gratos por sua bondade, a sua fidelidade, a sua unção, Pai. Como o Senhor é um Pai bom, tem nos cuidado de nós, temos sido abençoados, o favor do Senhor tem estado conosco em nossas vidas. Quero te louvar pela vida de cada um dos seus filhos que está aqui nesta noite, porque eu sei que o Senhor tem planos, propósito com eles, que vai além daquilo que eles até já imaginaram. Eu sei, Pai querido, que o teu chamado na vida dessas pessoas é maior do que eles. Por isso a tua capacitação na vida deles para cumprir aquilo que o Senhor tem com eles. A tua graça, Pai querido, é que vai alavancar. Não seremos nós, é a tua graça em nós, como disse Paulo, é a sua graça em nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não é em nossa capacidade, mas é, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Como disse Zacarias, Pai, na tua palavra diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor, Pai, que nós podemos ler no livro de Zacarias, e nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Podem sentar-se. Pode acender as luzes. Eu não gosto de escuridão. Ana Maria abençoada de Jesus. Que coisa boa lhe ver. Queridos, Deus é bom, não é verdade? Eu não sei se alguém tirou, se a Isadora e a Isabelle tiraram foto na hora do momento aqui, minuto verbo, tiraram? Não tiraram nenhuma fotinha? Ninguém foi aí tirar uma foto com vocês? Hoje não, né? Pois é, olha que falha nossa aí. Glória a Deus. Eita, que Deus bom, queridos. Como Deus é bom. Fala, Deus é bom em todo o tempo. Mais uma vez para você acreditar. Glória a Deus. Ele é um bom Pai, querido. Nós estamos muito alegres com o Senhor. É uma bênção servir ao Senhor. Ontem nós tivemos uma conferência, sexta e sábado, foram 5 horas de reunião cada um dos dias, de 4 horas da tarde até, isso era até 9 horas da noite, mas foi até 11 horas, eram 5 horas, mas foi até 11 horas da noite, então deu o quê? Deu 7 horas de reunião, sentado, só tinha 1 hora de intervalo para a gente tomar uma sopinha, um lanchinho, depois voltava. E eu disse, meu Deus, somente debaixo do poder de Deus para a gente poder ficar tanto tempo numa reunião, né? Mas foi coisa poderosa. Se eu pudesse, tinha emendado até hoje. Aleluia. Mas eu não sei se vocês são assim, mas quanto mais passa o tempo, mais eu fico apaixonado por Jesus. E eu fico vidrado nas ministrações, queridos. Eu não fico lá de qualquer jeito, eu fico com a atenção totalmente voltada. Eu não perdi nada das ministrações, nada. Eu coloquei uma mensagem lá no grupo que eu queria poder trazer umas porçõezinhas para distribuir com vocês, né? Eu não trouxe as porçõezinhas assim, mas dentro de mim veio muita coisa da parte do Senhor, queridos. Foi maravilhoso, o poder de Deus, coisa assim extraordinária. E eu lembrando de vocês, meu Deus, quem dera eu pudesse ter trazido todo o nosso pessoal para estar aqui nessa conferência. Glória a Deus. Cadê Valéria? Valéria sumiu? E cadê Rosângela? Também. Quem está na recepção hoje? Então é bom alguém ficar lá na recepção, porque pode chegar alguém para você atender, né? Quem está com você na recepção hoje? A Carla pode ficar com você na recepção, viu, Cardoso? E essa porta está aberta, querido, da frente? Porque na semana passada ela estava fechada, a pessoa foi entrar, não teve como entrar. Essa porta tem que ficar sempre aberta, não pode passar a chave nela. Ok? Ah, tá, hoje está bom. Amém. As coisas às vezes é ao vivo, né? Glória a Deus. Você está bem, queridos? Aleluia, eu também estou bem. Sabia que nós amamos vocês? Sabiam disso, que nós amamos vocês? Minha família, eles amam, minha esposa, né? Nós amamos vocês, queridos. E é com alegria que nós servimos a essa igreja. É com muita alegria. Eu estava me lembrando de lá em Brasília tinha um rapaz que ele vendia bala no ônibus. E ele dizia assim, eu podia estar roubando, assaltando, né? Olha a maneira dele convencer as pessoas a comprarem. Gente, eu poderia estar roubando, assaltando, né? Mas eu estou aqui vendendo balinha para vocês. Eu me lembrei porque eu podia estar em qualquer outro lugar agora, né?
Mas que bom que eu estou aqui com vocês. Aí, antes de falar isso, eu me lembrei, eu ia falar que eu podia estar em Brasília, poderia estar em qualquer lugar, onde, né, mas eu estou aqui. Que bênção para mim, é um privilégio estar aqui, queridos. Glória a Deus, né? Nós vai fazer um ano agora em dezembro que nós chegamos aqui nessa terrinha abençoada, e está com 6 meses que eu já estou aqui na liderança de vocês. Pouca gente ainda, mas é um desafio essas cadeiras, amém, queridos? Olha só que desafio nós temos aqui. É um grande desafio. Algumas pessoas não vieram hoje. Eu fiquei tão assim encantado, porque Evandro mandou uma mensagem hoje no grupo, dizendo que não podia estar no culto hoje, porque está em Fortaleza numa reunião lá. E eu disse, meu Deus, esse menino nem precisa dar satisfação, porque ele não se congrega aqui, queridos. O Evandro não se congrega aqui. Mas não tem uma vez que ele falte, que ele não mande mensagem dizendo que não vai poder vir. Eu acho isso maravilhoso, queridos. Para uma pessoa que é de outra igreja, e quando falta, eu disse, meu Deus, que bonitinho, né? Glória a Deus. Isso é compromisso, responsabilidade, querido, que ele não precisa prestar. Porque ele não se congrega aqui, mas ele coloca lá toda vez. Botou umas 3 mensagens, gente, não vai dar tempo, estou na reunião, mudou até a localização de onde está. Talvez o bichinho pensasse que alguém não acreditasse nele, né? Oh, meu Deus. Ele merece, né, querido, um presente, esse menino. Deus é bom demais. Mas eu sei que, eu falo isso, mas eu sei que ele não é o único, mas eu falo dele porque ele não é congregado aqui, queridos, e faz isso. Aleluia. Então vocês sejam muito bem-vindos à igreja de vocês, os que estão daqui, né, os que não são, que estão ainda se decidindo. Nós amamos vocês também, amamos a sua presença. Ainda que Isabela e Isadora não tenha sido a primeira vez delas aqui, mas para nós é como se fosse a primeira vez, queridos, viu? Glória a Deus. Aqui tem outras irmãs que estão sempre conosco, amém? É uma honra para nós receber. Vocês sabem o nome daquelas irmãs lá? Olha, glória a Deus que a Valéria salvou a gente. Quem é? Raquel e Lara. Raquel e Lara. Eu sabia, eu queria só saber se vocês sabiam, né? Mas irmã Raquel e irmã Lara estão sempre nos dando a honra de estarem conosco aqui. A Aninha é a segunda vez que ela vem, né? Glória a Deus, é um privilégio para a gente, porque essas pessoas, queridos, vêm para estar com a gente, e isso é uma honra para nós, é um privilégio, né? Glória a Deus. Mas eu me sinto também privilegiado por vocês que são daqui, queridos, que têm estado conosco, né? Como é o nome desse rapaz? Gustavo, amém? Gustavo é a primeira vez que ele está conosco, e é um privilégio. Eu sei que nós estamos com muitas cadeiras vazias. Está cheio de anjos aí, né? Mas eu não quero os anjos sentados aí, eu quero pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Os anjos têm que ficar ao nosso redor, mas eles podem sentar, né? Tem cadeiras? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos. Eu vou trazer uma mensagem que eu acredito que vai ser pouco tempo, porque a Elisama tomou todo o meu tempo. Atos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Atos 1, o versículo de número 5. Mas foi bom, não foi, queridos? A gente, meu Deus, eu vejo assim, essas coisas sobre missões. A gente, querido, precisa estar inserido em missões. Jesus mandou todos nós pregarmos o Evangelho, querido, no mundo todo. E eu sei que a gente não pode ir até a África agora, pessoalmente, mas a gente pode ir através de orações. Eu me lembro que nós somos nós aqui, os mais veteranos na fé, somos de um tempo. Me lembro que há 40 anos... Eu falo de 40 anos, não é porque eu sou velho não, é porque 40 anos eu estava começando a minha vida ainda com o Senhor, né? Mas 40 anos atrás, a gente orava, querido, sabe, se quebrantando, chorando ao Senhor. Tinha gente que chorava, porque não conseguia chorar por salvação de almas. E ele chorava, o Senhor me dá um coração quebrantado por almas. O camarada não tinha um coração quebrantado para chorar por salvação de almas, aí ele chorava por não ter esse coração. Pedindo a Deus, me desse um coração ardente por almas, que eu não tenho essa paixão. Porque ele entendia, querido, a responsabilidade, o compromisso que o Senhor confiou a nós, de pregar o Evangelho no mundo todo. E sabe, a gente ter essa ideia que nós não estamos, a gente, por não estar perto, por não estar vendo, os nossos irmãos lá em Moçambique, que estão sofrendo, os países que faz parte dessa janela 1040, que ninguém nunca mais vai falar nem sobre janela 1040, parece que mudou o nome, né? São 61 países de lugares onde o Evangelho não tem
liberdade de entrar, é chamado acesso restrito. E eu fico pensando que nós temos que resgatar essa coisa, querido, de orar, de crer, de se apaixonar mesmo por missões, de chorar por almas, por salvação de almas. Eu sei que nós temos responsabilidade onde nós moramos, não é verdade? Temos responsabilidade aqui com Pacatuba. Pacatuba é a nossa Jerusalém. Jesus disse, comece por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles começaram de Jerusalém, Judéia, Samaria e chegou até nós, que é os confins da terra. Muito longe de lá, 19 horas de viagem de avião daqui até lá. Mas agora o evangelho precisa sair daqui, voltar para lá, porque lá eles não creem mais em Jesus. Aquela cidade da Ásia Menor, onde começou o evangelho, as 7 cidades onde João mandou as cartas, Jesus mandou as cartas, todos eles são muçulmanos, queridos. Quer dizer, as grandes igrejas de onde saiu o evangelho, as cidades, agora precisam ser evangelizadas. E quem vai? O Brasil vai para lá, está chegando lá, está invadindo, queridos. Glória a Deus, amados. E nós temos que arder por missões, por evangelização, por ganhar almas. Não podemos olhar as pessoas. A gente gostava tanto daquelas frases de efeito. Deus teve apenas um filho, porque acabou se tornando frase de efeito. Deus teve apenas um filho e fez dele um missionário. Olha só, Deus teve apenas um filho e fez dele um missionário. Já pensou sobre isso? Glória a Deus. Quando essa menina tinha 15 anos, queria ir para o mundo islã, eu disse, não vá para o mundo islã, porque eu sabia que ela estava colocando a vida dela em risco, a cabeça dela a prêmio, porque você não pode chegar lá livremente pregando o evangelho, tem que ter estratégias divinas para poder fazer isso. Você tem que mudar nome, mudar tanta coisa na sua vida, você não pode ter rede social, nada disso. Mas ela me disse, pai, eu vou para onde Deus quiser que eu vá, porque o local mais seguro para mim é na vontade de Deus, queridos. Aleluia, queridos. Ela não foi, ela está indo com oração no momento e contribuição financeira. Mas o meu coração, ainda que doesse, estava pronto para liberar ela para ir. Eu sei que se eu não liberasse, ela ia de qualquer maneira, né? Mas é importante a gente pensar em missões. O que é que nós sabemos que o coração de Deus realmente arde por missões? E eu quero que você diga uma coisa comigo, diga assim, qualquer coração sem Cristo é um campo missionário. Agora olhe para o seu irmão e diga assim, qualquer pessoa que olhar para alguém que não tem Cristo e não tem desejo de evangelizar, também é um campo missionário. Quem entendeu o que eu falei bem direitinho? Se eu olho pessoas e eu não tenho vontade de ganhá-las para Jesus, de levar a palavra, eu preciso ser evangelizado. Nós perdemos muito dessa coisa, queridos, que é nossa. Eu não sei vocês, mas eu lembro dos meus tempos de infância na fé, que a gente saía nas ruas pregando o evangelho para todo mundo. Eram 3 coisas que a gente queria fazer. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo, evangelizar a pessoa para ganhar para Jesus, e ter pelo menos alguma coisa na casa de Deus para fazer. Geralmente o pessoal perguntava, você é batizado com o Espírito Santo? Você é batizado com o Espírito Santo? Todo mundo perguntava para todo mundo no meu tempo de fé, no início. Hoje as pessoas não perguntam mais. Quem sabe o que é ser batizado com o Espírito Santo aqui? Quero fazer essa pergunta aqui. Quem já é batizado com o Espírito Santo aqui? Com evidência de falar em outras línguas. Quem é? Quem crê que realmente existe batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas? É uma pergunta diferente agora. Quem crê nisso? Glória a Deus que todos vocês creem nisso. Fico feliz com isso, queridos. Embora que alguns ainda não tenham sido, mas eu fico feliz com isso. Mas era uma pergunta que a gente fazia às pessoas. Perguntavam para mim, eu fui batizado com 12 meses de fé. 1 mês e pouco, eu não tinha nem 2 meses. Eu criei em Jesus no dia 21 de junho de 1981. Quantos que lembram da data que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem lembra da data? Ninguém lembra? Eu não acredito. Foi em qualquer dia, amém. Então eu aceito isso. Tem até uma musiquinha, né, que vai dizer nos dias. Mas pelo primeiro dia da semana que você creu em Jesus, Hã?
O pessoal, quem é filho de crente pensa que é crentinho, né? Dia 21 de junho de 1981, num domingo, às 9 horas da noite, eu aceitei a Jesus como meu Salvador na Assembleia de Deus. Lá em Fortaleza. Estou em Fortaleza, estou no Ceará, né? Aqui em Fortaleza. No dia 7 de setembro do mesmo ano, eu fui batizado com o Espírito Santo. Não, fui batizado nas águas. E um pouco antes, a data do batismo com o Espírito Santo eu não lembro, mas antes do batismo nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo. São datas importantes para nós, queridos. Glória a Deus, amados. Sabe quando você recebe algo tão sobrenatural, uma coisa para você que é a melhor coisa que você poderia imaginar, porque naquele tempo, ser batizado com o Espírito Santo era o sonho de todo crente. E quando alguém perguntava, você é batizado com o Espírito Santo? Eu disse, eu sou, graças a Deus, aleluia, né? Alguém perguntava, você já ganhou alma para Jesus? Eu me lembrava, já ganhei alma para Jesus. Eram duas perguntas que era impossível você não passar por elas. Ser batizado com o Espírito Santo e se você já ganhou uma alma para Jesus. Eu não quero que você responda, mas você alguma vez já ganhou alguma alma para Jesus? Não tem maior alegria para a gente do que ver uma pessoa receber Jesus como Senhor e Salvador. Não existe para um crente. Quando a pessoa diz, você conversa com ele, você apresenta o Evangelho, você fala sobre o pecado que distanciou a gente de Deus, e como Jesus fez para poder nos trazer de volta para o Pai, e você contar a história da salvação, e no final você perguntar, você gostaria de receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador? A pessoa, quando ela diz, quero, você fica com as pernas bambas, você não sabe se é verdade, fica tão alegre. Meu Deus, e ele disse sim. Uau, ele disse sim, Jesus, aleluia. É maravilhoso, queridos. Não é não? Eu estou alegre sem ganhar para ninguém agora para Jesus, mas só em pensar eu fiquei alegre. Eita, glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Aleluia, queridos. Sabe, a gente ser incendiado por essa paixão por almas, incendiado. E ganhar alma está sempre ligado a ser cheio com o Espírito Santo. Fala comigo, ganhar almas está sempre ligado diretamente a ser batizado com o Espírito Santo. Eu sei que não precisa ser batizado com o Espírito Santo para ganhar alma para Jesus. Tem muita gente aí ganhando alma para Jesus sem ter recebido o dom de línguas. Tem ou não tem? Eu conheci pessoas que não criam no batismo com o Espírito Santo, eles não gostavam de orar em línguas, mas ganhou mais alma para Jesus do que eu. Está errado? Tá. Eu era para ter ganhado muito mais do que ele, mas ele ganhou muito mais almas do que eu. Ele evangelizava mais do que eu. Ia pro só ele ia sozinho com a mulher para o hospital todo domingo à tarde evangelizar. Todo domingo, era uma coisa religiosa na vida dele. Todo domingo à tarde ele estava no hospital com as literaturazinhas, entregando e orando pelas pessoas. Isso não é lindo, queridos? Mas não descarta o fato de Jesus ter dito, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, ser cheio do Espírito Santo, eu sei que algumas igrejas, alguns irmãos, eu não vou criar problema por conta disso. Mas eles creem que quando recebem Jesus como Senhor e Salvador, recebem também o batismo com o Espírito Santo. Eles creem assim. É claro que a Bíblia mostra que são duas experiências diferentes, uma subsequente à outra. Mas eles creem nisso, e se você disser para eles que o batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que o novo nascimento, eles não vão aceitar isso de você. Mas a experiência bíblica e a experiência cristã de vida, a história da gente, mostra que são dois momentos diferentes. Vocês lembram, pelo menos, quando Jesus falou do Espírito Santo que viria para estar conosco e em nós? O Espírito Santo que aqueles
que não criam, não podiam receber. Ele está falando de alguém que recebe depois de ter crido. Então ele não está falando do Espírito Santo que a gente recebe no novo nascimento, porque no novo nascimento todos nós recebemos o Espírito Santo para morar em nós. Não é verdade? Todo crente, falando em línguas ou não, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Ninguém pode negar isso. Mas uma coisa é eu lhe dar um copo de água para matar a sua sede, e outra coisa é você ter água transbordando de você. Nós temos várias experiências na Bíblia que não vai dar tempo eu ler essas experiências, mas quando você abre Atos capítulo 1, versículo 5, eu ia ler sobre isso, se Laulinha puder colocar aqui, já me ajuda bastante. Atos 1, 5, abra sua Bíblia se ela não tiver colocado. Jesus diz, porque na verdade João batizou com o quê? Vamos lá de novo, João batizou com o quê? Mas vocês serão batizados como? Quanto tempo? Quanto tempo? Não muito depois desses dias. Mas sabe que tem pessoas na igreja que está com 10, 15, 20 anos e nunca foram cheios do Espírito Santo? Com a evidência de falar em línguas como Jesus falou? Quer dizer, Jesus não falou em língua como ele falou que era para ser. Eu penso que Jesus não falou em línguas. E isso deve ser o motivo de muitas pessoas dizerem que as línguas não são importantes porque Jesus não falou em línguas. Acontece que nós sabemos que as línguas não eram para aquele tempo. As línguas eram para o dia de Pentecostes e diante, depois que Jesus morresse e ressuscitasse, e que ele fosse ao céu e ele rogasse ao Pai e enviasse o Espírito Santo para aqueles que crescem nele. Glória a Deus, queridos. Mas ele disse, fiquem até serem cheios. E levou quanto tempo? Desde a subida do Senhor ao céu, quando ele ascendeu para o lado do Pai. Quanto tempo levou para que as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo? Vocês lembram? Quem lembra? Diga 7 dias. 1 semana. Foi exatamente 1 semana, porque daquele dia era 1 semana até o dia de Pentecostes. E foi no dia de Pentecostes, em Atos 2, do versículo 1 até o versículo 4, que você vai ver que o Espírito Santo é derramado sobre os crentes, queridos. Fala comigo, sobre os crentes. Então não tem que esperar um ano, 2 anos, 3 anos, ou quando Deus quiser. A pessoa tem que acreditar em Jesus agora e já sair daqui cheio do Espírito Santo. Nada impede de uma pessoa que crê em Jesus ser batizada com o Espírito Santo na hora que ela crê em Jesus. Aí você diz, prova, lembra de Cornélio? Ele nem chegou a confessar Jesus, já recebeu o batismo. Atos capítulo 10. Lembra de Paulo lá em Éfeso, capítulo 19, 20 anos depois do Pentecostes? 20 anos depois do Pentecostes. Cornélio foi 10 anos depois do Pentecostes. Os irmãos lá de Éfeso foram 20 anos depois do Pentecostes. Atos 19. Mas eles só não receberam antes, eu acredito, porque ele nem sabia que havia. Estão lembrados que Paulo perguntou para eles? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Olha só que o Espírito Santo, ele está falando não de receber como para habitar, ele está falando de receber para vir sobre, porque senão a pergunta estaria errada, porque ele botou o crente primeiro. Receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram, nem sabemos que há Espírito Santo. Então se eles não receberam, é porque não sabiam que havia. Mas naquele momento Paulo batizou ele nas águas, e logo em seguida colocou as mãos sobre eles, e eles receberam na hora, queridos. Glória a Deus. Agora você acha que não é importante? Claro que a minha pergunta é retórica, não é que vocês não achem. Então não ignore a minha maneira de falar, tá certo? Mas vou falar do jeito que eu ia falar. Agora vocês acham que não é importante você ser cheio do Espírito Santo? Fala comigo, cheio do Espírito Santo.
Que se eu não estou fazendo o que Deus quer que eu faça, com certeza, eu não estou tão cheio na medida que deveria estar. Vocês me entenderam? Paulo fala lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo 17, ele diz: irmãos, não sejam insensatos. Ora, por que Paulo está falando isso? Não sejam o quê? Irmãos, não sejam insensatos. Aí ele vai dizer, logo em seguida: procurem saber qual é a vontade de Deus. Isso no versículo 17. Porque no versículo 18 ele vai dizer: enchendo-vos do Espírito. Então a vontade de Deus é que os crentes sejam cheios do Espírito. Mas ele não está falando de ter o Espírito como uma habitação, porque você já tem o Espírito Santo em você, e eu fico feliz com isso. Mas eu falo de você ser cheio do Espírito Santo ao ponto de você transbordar do Espírito, de maneira que você não consiga ficar quieto no seu lugar, porque crente quieto está faltando alguma coisa, queridos. Ah, eu estou quieto aqui no meu lugar, então está faltando alguma coisa em você. Você talvez não se encheu do Espírito hoje. Como é que foi o nosso dia durante o dia de hoje? Lá em casa no domingo, todos os dias a gente tem isso, mas no domingo é um dia especial, que nós criamos um ambiente de louvor, de adoração, de ouvir a palavra. Fiquei feliz quando Rosângela mandou para mim uma foto de Kélvia ouvindo uma mensagem lá em inglês. Eu tentei interpretar, mas não consegui, estava muito ruim o som. Foi um videozinho que ele mandou para mim, ela ouvindo uma mensagem em inglês, e eu tentei interpretar, mas não consegui ouvir direito. É um som, né? Era o som que estava ruim. Aleluia, queridos. Sabe que você, nós temos que nos empolgar mais sobre ser cheio do Espírito Santo? Nós temos falado pouco aqui sobre o Espírito Santo, não é verdade? Nós somos quase igual àqueles irmãos de Éfeso, parece que não sabemos nada sobre isso. Porque você numa mensagem dessa pode até dormir. Estão entendendo, queridos? Glória a Deus. Balança o seu irmão, meu irmão, se acorde, meu irmão. Fala aí, se acorde, meu irmão. Porque no meu tempo, falar sobre o Espírito Santo, o pessoal nem tinha mensagem, todo mundo já ficava lá quase que pulando nas cadeiras. Eu prefiro 1000 vezes o barulho dos vivos do que o silêncio dos mortos. Ah, é muito barulhento esses irmãos. Eu prefiro o barulho dele do que o silêncio dos mortos. Deus me livre de cemitério. Glória a Deus, queridos. Diga assim, cheio do Espírito Santo. Fala comigo, cheio do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, amados, deseje isso. Queira isso para você mais do que tudo, mais do que o ar que você respira, mais do que qualquer coisa que você imagina. Queira ser cheio do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir, de forma nenhuma, vencer situações, problemas, dificuldade, quando ela entra na sua porta, se você só conhecer a Bíblia teologicamente. Aqui todo mundo é cheio de informações bíblicas, queridos, mas quando chega problemas, situações difíceis, quando entra doença na sua casa, quando falta dinheiro, você precisa estar cheio do Espírito Santo, queridos, para saber como lidar com situações que vêm para você. Eu conheço pessoas que, se entrar um problema na casa dela, se entrar uma doença, se entrar uma morte, ela se desmorona todo. Sabe por quê? Porque não estruturou as suas estruturas internas, não foram trabalhadas, queridos.
Mas quando você é cheio do Espírito Santo, pode ser que uma notícia ruim você se abale momentaneamente, mas você se levanta logo em seguida, queridos. Mas muita gente só deixa para se socorrer quando chega o problema, a dificuldade. A notícia ruim é que eles correm para Jesus. Problema, dificuldade, são capazes de fazer tudo. Você tem que estar pronto agora, porque dias difíceis vêm, queridos. E não pense que a sua teologia vai lhe ajudar em nada. Só se você já estiver um pouquinho engessado, estiver anestesiado, e vai levando a vida do jeito que a vida é. Aí vem tribulações, para você estar insensível, não sente nada. Ainda bem que você não vai se desviar. Tenho certeza que você não vai se desviar de Jesus, amém? Espero que não. Mas nós precisamos realmente, como igreja, você precisa, como crente individualmente, querido, ser uma pessoa que está se enchendo do Espírito Santo todos os dias. Não é hoje e amanhã, não é todo dia, querido. Tudo bem, nós vamos para a igreja, chegar lá, ver se tem algumas igrejas muito boas, grandes, cheias de gente, um louvor abençoado, uma orquestra lá tremenda, uma coisa assim, a mídia fantástica, com a equipe boa, tudo ali, é foto para cá, foto para lá, é flash para cá, flash para lá, tanta coisa. E você fica assim encantado com aquelas luzes, tudo muito bonito, extraordinário, ambiente agradável. E vai para casa, e vai para a igreja de novo, e vai para casa. Mas o que isso tem feito de diferença em nossa vida? Quanto eu tenho contribuído para que o reino de Deus, do meu Pai, avance? Quanto eu me importo com isso? Quanto eu me interesso, queridos? É em cultos como esse que a gente conhece o termômetro de nossa vida espiritual. Venha a um culto de oração aqui. Vem 3 pessoas orar, 3 pessoas orar. E alguns vêm porque me amam, para orar comigo e não me deixar sozinho. Mas eu oro como se tivesse 100 pessoas aqui. É nesses cultos que nós provamos o coração das pessoas, que eu não sou Deus para conhecer o coração de ninguém, mas é nessas reuniões que a gente consegue provar. Aí a pessoa fala assim, não pastor, é que eu estou quietinho. Não, querido ou querida, você está com um probleminha para ser resolvido. Que eu não posso resolver. Só você e Deus é que pode fazer a sua vida dar saltos, voar alto, como Deus quer que você vá, Deus quer você voando, querido. Deus não quer você pedindo oração a ninguém. Tudo bem, pode pedir, eu também peço oração. Tem dia que irmão, ore por mim, é que eu estou precisando de concordância num assunto aqui. Mas pedir porque está passando uma situação, não sabe como se livrar dela. Pelo amor de Deus, gente, nós somos pessoas para resolver problema das pessoas. Nós estamos numa cidade que vai ser cobrado de nós, essa cidade, queridos. Será que você acha que Deus não vai cobrar da gente? Tantas pessoas jovens nas drogas, na prostituição, na mentira, no roubo, na bandidagem, e a gente dormir, acordar e achar que é só isso mesmo. Hoje eu vinha com o Júnior no carro e o Júnior perguntou para mim assim, pastor, qual é o sentido da vida? Eu sei que ele já tinha a resposta, mas ele perguntou para mim, qual é o sentido da vida? Pastor, é somente trabalhar e deixar a herança e criar filhos? Ele perguntou para mim, e eu disse, meu filho, o sentido da vida da gente que ama Jesus é viver intensamente para a glória de Deus. Só tem sentido se for assim. Não faz sentido a gente ser só, eu sou só crente. Às vezes eu vou chamar uma pessoa aqui para pregar uma mensagem aqui, você vai dizer o quê? Não vou, não quero. Você acha que isso é normal? Não, você acha que isso é normal? Daqui uns dias, irmã Dani vai trazer uma palavra para nós. Eu falei com ela, ela disse, vou. Olha aí, ó. O pessoal se alegra quando vê os outros pregando, porque é bom ver o pessoal envolvido na obra.
Josi, que eu nunca tinha visto ela falando de Jesus, nem da palavra antes, quinta-feira deu uma palavra no GC. Eu conheço Josi há 40 anos mais ou menos, meu tempo de fé todinho. Foi minha filha na fé, porque eu acho que foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus. Ainda bem que foi para Jesus. Porque a gente, quando é jovem, né? Eu era jovem ainda, presidente de mocidade, ainda lá na... Está firme até hoje. Não sei como é que ela está na vida dela de fé, se em casa ela ora em língua, se ela, né? Não sei. Mas passamos muitos anos longe um do outro, até que ela veio estar com a gente aqui, para somar com a gente. Você é batizado com o Espírito Santo, José? Já é um começo. Não vou nem fazer outra pergunta, porque ela não vai mentir, eu não quero, se ela não for verdade, né, ela vai ficar um pouquinho constrangida. A pessoa fala assim, mas pastor, batismo com o Espírito Santo é sempre o dom de línguas que vem? Amados, em todos os 5 casos da Bíblia, que você procurar onde foi enchimento, alguém vai dizer, não, quando eu fui batizado, mas eu ri muito. Não, fui batizado, mas eu profetizei, eu cantei, eu sonhei. Não está isso na Bíblia. Por que nós cremos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é línguas estranhas? Porque em todos os casos da Bíblia que teve batismo com o Espírito Santo, houve dom de línguas. Nós temos um padrão na Bíblia, então eu prefiro seguir o padrão porque é mais seguro. Aí alguém vai dizer assim, não, pastor, você esqueceu que lá em Samaria, eles não falaram em línguas quando Pedro e João foi para lá. Mas, queridos, você imagina comigo, Pedro e João estão lá em Jerusalém, Filipe evangeliza Samaria, toda Samaria se converte, praticamente, eu vou dizer assim na minha língua, na minha debilidade, toda Samaria se converte, Jerusalém sabe, os apóstolos de Jerusalém sabem, manda Pedro e João para lá. Quando Pedro e João chegam lá, ele impõe as mãos sobre eles e diz, e foram cheios do Espírito Santo. Naturalmente falando, quando você fala que alguém foi cheio do Espírito Santo, o que é que você imagina? Oi. Pastor, pode sair correndo, gritando, pode ficar cheio de alegria. Não, alegria você vê quando Filipe evangelizou, e está escrito, e todos eles foram cheios de alegria na salvação de almas, no novo nascimento. Mas é interessante que quando Pedro e João vão para lá, que impõe as mãos sobre ele e que diz que ele foi cheio do Espírito Santo, foi algo tão extraordinário que um Simão mágico, um cara que era mágico chamado Simão, que estava lá e que também tinha sido convertido com a mensagem de Filipe, viu uma coisa tão extraordinária que ofereceu dinheiro para que ele também pudesse ter o dom de colocar as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem aquilo que ele viu, elas receberem. Então teve algo mais do que simplesmente alegria. A alegria foi no novo nascimento. Estão entendendo, queridos? Com certeza que Simão viu as línguas estranhas saindo com muita alegria e poder da boca daqueles irmãos. Quando Pedro e João colocou as mãos, foi algo poderoso, que ele disse, senhores, eu lhe pago, me dê também esse poder de colocar as mãos sobre eles, e eles também ficarem dessa maneira. Aleluia, queridos, glória a Deus. Isso foi em Atos 8, mas em Atos 2, cumpriu-se o que Jesus falou em Atos 1:5, versículo 8, fiquem em Jerusalém, em Lucas 24, até que sejam cheios do Espírito, e aí vocês vão ser minhas testemunhas. Glória a Deus, queridos, aleluia. Aí você encontra no capítulo 10, Pedro está lá em Jope, uma cidade marítima, comercial, muito linda, está lá na casa de um curtidor, foi orar antes do almoço, está lá orando, e na oração dele, ele tem um êxtase, uma visão extraordinária, e desce um lençol do céu, e nesse lençol vinha todo tipo de animais puros e impuros, e uma voz do céu dizia para ele, Pedro, mata e come. Vocês sabem que aqueles lençóis
representava os judeus e as demais nações com aqueles animais. Porque os judeus consideravam qualquer outra nação impura. Qualquer outro povo gentil para ele que não fosse judeu era impuro, não tinha aliança com Deus, era um povo impuro. Eles nem queriam sentar, nem sentavam na mesa com um gentil. Mas agora lá em Jope, o Senhor faz um lençol vindo do céu, e ele tem a visão de um lençol com todo tipo de animal, e uma voz, Jesus fala com ele. Querido, pelo amor de Deus, quem já ouviu a voz de Jesus aqui? Audivelmente, assim, falar com você. Que experiência mais poderosa. Eu tive uma visão do Senhor, e foi só uma visão, que eu passei 3 dias sem nem conseguir dormir direito. Não foi nenhuma visão tão clara dele. Imagina se eu tivesse visto ele, estava acordado até agora. Aquilo que eu entendi que era o Senhor se aproximando de mim, numa visão, me fez ficar 3 dias, querido, naquela coisa assim ardorosa. Quantos sabem que é possível ver o Senhor no nosso meio? Não, eu quero perguntar, quantos sabem que é possível ver o Senhor aqui entre nós? Que você pode, através do dom de discernimento de espírito, a sua visão se abrir e você ver o Senhor aqui entre nós. Quem sabe fazendo alguma coisa, escutando, vendo um coração perto de alguém, ou vendo como você está adorando Ele, ou como você está recebendo a palavra, ou como está a sua atitude interior enquanto você está na igreja. Porque pelo livro da Bíblia, a gente vê que Ele é aquele que revista a sua igreja. Porque Ele disse, eu sou aquele que passeia no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, e tenho os pastores dela nas minhas mãos. Foi o que Ele falou. Então eu creio que Ele está supervisionando a igreja dele, queridos. Por isso, quando eu vou para um culto, eu vou mesmo. Eu adoro mesmo, eu canto mesmo, eu ouço a mensagem, eu me ligo na mensagem, queridos. Aleluia. Você está alegre? Jesus estava falando para Pedro: Pedro, não considere as pessoas que não são da sua nação, da sua pátria, impuros. Porque Pedro disse, Senhor, eu não vou comer coisa comum impura, nunca comi coisa comum impura. O Senhor estava dizendo para ele, Pedro, não há ninguém mais impuro. Só que Jesus falou numa linguagem figurativa, quando Ele mandou descer os lençóis com aqueles animais, e Pedro viu naquele lençol aqueles animais, e o Senhor disse, mate e come, Pedro. Ele disse, não, Senhor, na minha boca nunca entrou nada impuro, não vou comer essa coisa aí não. E o Senhor por 3 vezes disse, coma, Pedro. Quer dizer, seja acessível a eles, veja as nações, não veja somente a sua nação, veja os povos, o meu plano é com eles. Como o Senhor sabia que Pedro não iria atender a ele, ao mesmo tempo tinha um homem lá em Cesareia, um centurião, que era caridoso, dava esmola, fazia bondade às pessoas, jejuava, orava. E o Senhor mandou um anjo lá para Cornélio, disse, Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas, os teus jejuns, eles subiram para a memória de Deus. Mas está te faltando uma coisa, Cornélio. E o anjo não disse para ele o que era, não disse que era aceitar Jesus, receber Jesus como Senhor. Ele disse, mas falta uma coisa para você, mas manda chamar Pedro, que está lá em Jope, e quando ele chegar, ele vai dizer para você o que é que você tem que fazer. Só que o Senhor, sabendo que Pedro não iria de forma nenhuma na casa de um gentil, deu essa visão para ele entender que não tem mais gente impura. E ao mesmo tempo chegou 3 homens mandados por Cornélio para buscar Pedro. E quando bate na porta, o Senhor diz, olha Pedro, tem 3 homens aí, foi eu que mandei, pode ir com ele. Já deu uma ordem logo direta, vá com ele que foi eu quem mandei. Aí Pedro vai com esses 3 homens. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio quando conhece é Pedro, ele se prostra. E Pedro diz, se levante porque eu sou um homem também igual a você. Você levantou, Pedro falou aquilo, olha, você sabe que não é comum a gente que é judeu entrar na casa de gentil, mas o Senhor mandou eu vir aqui, porque isso e aquilo outro, e você mandou chamar, me diga, o que é que você quer?
Aí Cornélio falou: olha, eu estava aqui orando tal hora, e de repente apareceu um anjo de Deus, um varão celestial, e mandou buscar você, porque você tinha uma mensagem para mim. E Pedro disse: agora eu reconheço, com toda exatidão, que Deus não faz acepção de pessoas, mas em todo lugar, se alguém o busca, ele ouve. Aí começou a pregar sobre Jesus de Nazaré. E quando ele está pregando, amado, ele está pregando ainda, e de repente o Espírito Santo caiu sobre todos eles, e eles oraram em línguas, que eles falaram em língua naquele momento. Está escrito claramente, eles falaram em línguas. Pedro foi recriminado no capítulo 11, lá em Jerusalém. Disseram: você entrou na casa de gentil e comeu com eles, e ainda batizou ele nas águas. E Pedro disse: como é que eu poderia rejeitar aqueles que o próprio Senhor recebeu, dando a eles o Espírito Santo, como deu a nós lá no princípio, quer dizer, 10 anos antes. Aí foi por conta disso que os irmãos de Jerusalém se apaziguaram e aceitaram o que Pedro fez. Glória a Deus, queridos. Você vai encontrar o último, é lá em Efésios capítulo 19, que eu não vou ler, mas vocês podem confiar. Foi o caso de Paulo, que eu já falei. Paulo chegou lá em Éfeso, e quando chegou em Éfeso, ele encontrou alguns irmãos que só conheciam o batismo de João Batista, o batismo nas águas, para arrependimento de pecado. João Batista foi aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, batizando as pessoas. E Paulo perguntou: vocês são crentes, né? Sim. Vocês já são batizados com o Espírito Santo? Nós nem sabemos disso. E a Bíblia diz que Paulo batizou eles, agora batizou eles em nome de Jesus nas águas, porque eles tinham só o batismo de João. Paulo batiza eles em nome de Jesus, impõe as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. E diz a Bíblia que eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Aí a pessoa vai dizer assim: está vendo? Tem a pessoa que é cheia do Espírito Santo pode profetizar. Pode, mas depois de falar em línguas. Você vê que eles oravam em línguas e profetizavam. As línguas vão sempre estar presentes quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Agora, queridos, permita-me uma coisa: se você nasceu na fé há um ano para cá, até dá para a gente entender você não ter sido ainda batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. Mas se você tem 10, 15, 20 anos de fé e nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo, tem alguma coisa errada no que você aprendeu. Estão me entendendo, queridos? Quem está me entendendo? Se você tem 10, 15 anos, 5 anos, que é crente em Jesus e nunca recebeu o batismo, tem alguma coisa errada com o que você creu. Porque hoje não precisa mais esperar para receber o batismo. Só quem Jesus mandou esperar foram os primeiros discípulos, e só esperaram 7 dias, queridos. Então não é justo você perder algo tão bom que Deus tem para você. Alguém fala assim: pastor, orar em língua é necessário? Precisa mesmo. Pastor, ninguém nem entende nada. Primeiro, entenda que orar em línguas não é falar com homens, é falar com Deus. Então Deus entende, e é muito importante quando você ora em língua, sabendo que Deus entende você. Orar em língua é um recurso sobrenatural, é uma língua que Deus criou somente para os filhos dele, queridos. Não tinha no Antigo Testamento, ninguém falou língua no Antigo Testamento. É possível que nem Jesus tenha falado em línguas. Aí a pessoa diz: e é importante já que ele não falou? Eu já disse, não era tempo ainda. Era para o tempo da igreja. Jesus não estava aqui, não era tempo da igreja. Ele ainda ia estabelecer a igreja dele. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E quando ele edificou? Quando ele morreu e ressuscitou. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Então entendam bem, é necessário ser cheio. Queira isso, se você um tempo desejou e parou de desejar, passe a desejar. Outra coisa, se você, batizado com o Espírito Santo, falou em língua quando recebeu o batismo, queridos, é hora de você começar a voltar a falar novamente. Os benefícios de orar em língua, a Bíblia diz que é refrigério. Fala comigo: refrigério.
Quem não quer refrigério na sua alma? Naquele dia de angústia, de agonia, de ansiedade, de preocupação, de cuidado, de problema, não é bom não chegar um refrigério para você? Glória a Deus, querido. Isaías disse que é refrigério. Outra coisa, Paulo disse que nós não sabemos orar como convém. Se nós não sabemos orar como convém, ele diz: o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Sou saudável mesmo. Aqui não tem gripe, não tem rinite, não tem sinusite, não tem nada. Aqui tem saúde. Aleluia, queridos, glória a Deus. Quando eu dou um espírito, eu digo: aleluia, eu sou curado. Tem gente que diz assim: meu Deus, estou pegando uma gripe. Tem gente que fala isso, né? Rapaz, estou pegando uma gripe, estou pegando uma... Rapaz, é a minha rinite, é a minha sinusite. Deus me guarde de uma miséria dessa. Quando eu dou um espirro, alguma coisa, eu digo: oh, glória a Deus, eu sou curado em nome de Jesus. Fala comigo. Há benefícios. Gente, cadê as horas? Será que já é 20 horas? Estamos terminando. Os benefícios são incalculáveis para quem ora em línguas. Fala comigo, incalculáveis. Na igreja, talvez, hoje aqui, eu não vi ninguém orando em línguas aqui. Eu acho que vocês estão orando baixinho, que não dá nem para me ouvir. Mas aí a pessoa fala assim: pastor, qual é o benefício? Olha só, receber refrigério, edificação da sua fé santíssima, como diz lá em Judas, capítulo, só tem um capítulo, versículo 20, fala comigo: edificação da minha fé santíssima. Diga: a minha fé é santíssima. Mais uma vez, a minha fé é santíssima. Em Judas 1:20 diz que a oração em línguas edifica a sua fé santíssima. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz que a oração em língua é uma edificação pessoal. Você edifica o seu espírito. E a palavra edificar é como você pegar um celular que está descarregando e você colocar na tomada e vai recarregar essas baterias. Gente, nós precisamos estar recarregados do poder de Deus, queridos. Já pensou, você com o celular tudo em dia, plano atualizado, celular perfeito, e a bateria dele descarregou? Você numa emergência vai fazer o quê? Com o celular sem bateria? Eu acho que vocês já tiveram em alguma ocasião, em algum lugar, que foi ligar, o celular estava sem carga na bateria, e você ficou pensando: e agora? E dirigindo numa estrada que é remota, distante da sua casa, no escuro, e o seu celular está acusando que a bateria está se acabando, e você não levou o carregador, não tem como ligar no carro, e você, de repente, seu carro dá o prego, e você está sem bateria no celular. Eu fico pensando, a gente, querido, em situações complicadas que acontecem com cada um de nós, e a gente não está cheio o suficiente, recarregado, a nossa carga do poder de Deus não está tão no nível que deveria estar. Eu nunca gostei de andar com carro na reserva. Tem gente que anda no carro da reserva porque aguenta 60 quilômetros para rodar 60 quilômetros, alguns aguentam 70 quilômetros, quase 80, e deixa, até, aí ele vai contando os quilômetros, já rodei 40, já rodei 50, dá para rodar ainda 20, 30. O problema não é somente faltar a gasolina. O problema é a fuligem que sai do tanque para o motor, que pode estragar o seu motor também. A importância de você estar com o seu tanque cheio. Fala, tanque cheio. Aleluia, queridos. Que você vai com confiança, alegre, cantando, né? Aí você vai caminhando, caminhando eu vou. É? Pode ir para Canaã. Fala comigo, bateria recarregada, tanque cheio,
Sabe o que vai acontecer se vocês fizerem isso de hoje em diante? Amanhã de manhã, quando acordarem, já estarem louvando a Deus, levantando as mãos, dizendo: Pai, obrigado pelo teu Espírito, eu vou viver um dia para a tua glória, vai ser um dia abençoado, eu vou ser dirigido por ti, e começar a orar em línguas sozinho, e durante o dia, quando você está ali sozinho, você também orando em línguas. Querido, quando chegar domingo, à noite, eu não vou nem conseguir pregar com a unção de vocês. Mas se eu relaxo na minha vida espiritual, no meu dia a dia, eu só penso em trabalhar, como disse o Júnior, trabalhar, criar filho. Ele disse, perguntando, não é que ele faz isso não. Trabalhar, só pensar em ganhar dinheiro, deixar herança, criar filho e tudo mais, casar. Se eu pensar só nisso, queridos, eu sou um miserável. Paulo disse: se a minha esperança consistir somente nas coisas daqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então você, mulher de Deus, fala para o seu irmão, diga assim: mulher de Deus. Diga: você, mulher de Deus, você, mulher de Deus. Fala aí um para o outro: você é homem de Deus. Procure saber a vontade de Deus para a sua vida, enchendo-se do Espírito. Isadora, encha do Espírito. Isabela, se encha do Espírito. Anderson, cada vez mais cheio do Espírito. Aleluia, queridos. Cheio do Espírito, queridos. Vocês vão ver o que vai ser movido em favor da gente aqui nesta cidade. O que você pensa que se a gente aqui na igreja, de repente, soubesse que a casa de um de vocês estava pegando fogo, com certeza alguém já teria acionado o bombeiro, lá teria um bocado de gente na frente olhando, por causa daquele espetáculo do fogo na sua casa. Mas todo dia o pessoal passa ali em frente e nem nota a sua casa. Passa ali e nem nota a sua casa. Você já imaginou você cheio do fogo de Deus? As pessoas vão ter que notar você, queridos. Você cheio do fogo de Deus. Se eu tocasse fogo aqui na igreja, vinha um bocado de gente rodear aqui. Aleluia. Glória a Deus, querido. Imagina você cheio do Espírito Santo aqui, orando em língua, profetizando, coisas acontecendo. Querido, as pessoas iriam correr para cá. Sabe por que elas não estão vindo ainda? Só vem uma Isadora, uma Isabelle, porque veio visitar, gostou, voltou. A irmã ali vem de vez em quando, porque os irmãos aqui acolhem. Ela conhece algumas pessoas que amam ela, e ela sente o carinho, e gosta de vir aqui. Você imaginou essa igreja todinha cheia do fogo de Deus? Cheia do poder de Deus, cheia do Espírito? Querido, aqui não ia caber de gente que ia querer vir para cá, querido. Então comecemos hoje. Comecemos hoje, queridos. Glória a Deus. Chega em casa, começa a orar em línguas hoje. Acorde amanhã orando em línguas. Sonhe orando em línguas. Durma orando em línguas. Aleluia. E faça isso todos os dias. Eu quero é ver se vai ter problema que você vai ficar pensando como é que vai resolver. Essa menina falou que não sabe como é que ela vive com o pouco que ela ganha. Tadinha, a bichinha ganha R$200 por mês. Você sabia que eu ando por aí e pessoas me pedem emprego achando que eu sou rico, que eu sou empresário? Eu não vejo isso, não vejo nada disso. Ontem na conferência, o pastor pregador disse assim: consagre suas contas bancárias a Deus. Pronto, está aqui agora, é sua todinha. Não tem um tostão, mas é sua. Foi muito ligeiro. Até os cartões de crédito é seu. E quando ela estiver cheia, vai ser do mesmo jeito. É dele. Eita Jesus. Fica em pé, queridos. Terça-feira a gente está concluindo o nosso discipulado. Vai começar outra turma lá para janeiro ou fevereiro. São 8 lições para você conhecer a visão da igreja. Diga assim: 8 lições para eu conhecer a visão da igreja Verbo da Vida.
Mas até lá você pode entrar no YouTube, ver as programações. Nós temos igrejas maravilhosas, são quase 700 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. A igreja de 30 anos com quase 700 igrejas, porque o crente dessa igreja, ele é cheio do Espírito, querido, é cheio do poder, crê em profecia, visões, revelações. O crente dessa igreja, ele é um crente que tem visão missionária, queridos, que anda em amor, que anda em fé, que prega a fé. Você não vai ver aqui falando em incredulidade. Se um camarada chegar aqui para pregar e for contar os seus problemas, vai ser só uma vez que ele vai contar. Eu escuto dele, mas aqui no púlpito ele tem que crer para poder falar. Glória a Deus, queridos. Nós pregamos Bíblia, o que foi que Deus fez por nós. A gente não anda contando o que o diabo está fazendo, a gente anda contando o que Deus está fazendo. Aí a pessoa fala assim: aquela igreja, a igreja do... Nessa igreja aqui, todo mundo aqui passa problema, não passa? Ou é só eu que passo problema? Só eu que passo dificuldades? Mas eu passo pela prova dando glória a Deus. Levante sua mão comigo, queridos. Terça-feira eu quero orar por vocês com imposição de mãos, para vocês receberem o batismo com o Espírito Santo. Quem não é batizado ainda, venha terça-feira. Hoje está ficando um pouquinho tarde, mas terça-feira venha para você receber o batismo com o Espírito Santo. Se você não orou em língua, venha crendo, vai ser poderoso para você, amém? Aleluia, você vai somente crer. Aprenda sobre o batismo. Eu vou mandar, vocês que visitam a igreja, o Verbo da Vida lá no Instagram, eu vou colocar algumas orientações lá também sobre o batismo com o Espírito Santo, para vocês já terem essa percepção e essa expectativa, e vai ser poderoso, amém, amados? Levante suas mãos. Pai, muito obrigado pela vida dos seus filhos, que coisa boa. Esse é um novo tempo na nossa vida, a vida dos seus filhos, da sua igreja. Que coisa boa, Pai, poder receber pessoas tão extraordinárias aqui, que você ama, que você capacitou, que o Senhor habilitou, que eles são muito mais do que vencedores, porque eles creem na Tua Palavra. Não é porque eles têm uma religião, mas é porque eles têm a Tua Palavra dentro deles, no coração deles, na boca deles. São pessoas que vão avançar, que vão crescer, que vão fortalecer outros, que vão levar a solução de problema para esta cidade. Meu Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que o Senhor vai fazer alavancar, vai fazer avançar, vai correr velozmente a carreira que o Senhor tem para eles, a carreira que o Senhor tem com eles, porque não há nenhuma pessoa aqui que o Senhor não tenha propósito, que não tenha chamado, que não tenha vocação, que não tenha talentos, que não tenha dons. Todos eles têm, Senhor, e eu quero, Pai querido, ver seus filhos correndo velozmente, sem nenhum embaraço. Oh, aleluia, oh, aleluia. Diga assim: eu vou correr. Fala bem forte: eu vou correr a carreira que está proposta por Deus para a minha vida, para a minha família, para meus filhos. Aleluia, glória a Deus, queridos, amém. Eita, glória a Deus. Então, queridos, terça-feira estaremos todos aqui em nome de Jesus. Vão para casa debaixo desta graça, e que a vontade de Deus na vida de vocês, que é perfeita, agradável, cumprindo-se enquanto vocês vão a cada dia praticando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Sejam abençoados.